Olá, eu sou Rubinho Herédia, coordenador acadêmico da Cultura Inglesa São Paulo, e essa aqui é a nossa série de vídeos para ajudar você a melhorar a sua conversação e fala, ou seja, o seu speaking. Nesse primeiro vídeo, eu vou te dar dicas de como lidar com diferentes situações em que você precisa se comunicar em inglês. No vídeo 2, a gente vai falar de algumas estratégias para você melhorar a sua fluência. E no vídeo 3, eu vou dar algumas sugestões de como incorporar o inglês no seu dia a dia. Um dos fatores mais importantes na comunicação em qualquer língua é a gente entender bem o contexto em que essa comunicação está acontecendo. A forma que a gente conversa com os nossos amigos não é necessariamente a forma que a gente conversa em situações de trabalho ou quando a gente está conversando com desconhecidos. Então, entender o contexto em que a conversa acontece vai ajudar você a saber se você precisa ser um pouco mais formal, se você precisa ser um pouco mais informal. Por exemplo, se você encontra seus amigos na rua, é super natural você falar "What's up, bro? How you doing?" e outras expressões mais informais. Mas elas talvez já não sejam tão adequadas para situações que requerem um pouco mais de formalidade, como situações de trabalho, por exemplo. Aí é sempre bacana a gente lembrar daquelas expressões mais tradicionais. Hello, good morning, good evening, how are you? Outro ponto importante é que diferentes situações envolvem um tipo de comunicação diferente. Por exemplo, se você vai numa loja para comprar uma calça jeans, o tipo de diálogo que você vai ter com o vendedor é bastante previsível. A gente pode saber que você vai querer perguntar o preço, você pode perguntar se tem o seu tamanho, você pode perguntar se consegue algum desconto. Essas são todas interações que a gente consegue planejar com antecedência. Então a dica é, nessas situações mais previsíveis, se prepara antes. Pense em quais palavras você vai precisar usar, quais são as frases que você precisa para atingir os seus objetivos. Para te ajudar nessas situações, você pode meio que criar o seu próprio banco de dados, seu glossário, uma lista de vocabulário para essas situações. A Cultura Inglesa oferece um app gratuito que qualquer um pode usar, chamado Lexical Book. Nesse aplicativo, você pode criar cartões, e nos cartões você pode incluir as expressões que você aprendeu e também gravar sua própria voz dizendo essas expressões. E aí, antes de passar por essa situação, antes de entrar no supermercado, antes de entrar na loja, você pode dar uma revisada naquelas expressões que você já aprendeu relacionadas a isso. Outra questão importante, quando a gente está falando com alguém pessoalmente, são fatores que, na verdade, não são relacionados às palavras ou expressões que a gente usa, mas como a gente diz essas palavras. Aspectos como a entonação, como a linguagem corporal, os gestos, as expressões faciais, eles acabam dizendo muito sobre o que você quer dizer. Na verdade, tem até pesquisas que dizem que por volta de 70% da comunicação não se dá através das palavras, mas se dá através dos gestos, do tom de voz e da forma como você se comunica. Importante lembrar que diferentes culturas têm diferentes formas de se comunicar. Então é legal você se informar, antes de viajar para algum país, quais são os costumes locais, para evitar situações, por exemplo, em que você chega e fala um oi super empolgado e um grande abraço na pessoa e isso acaba sendo mal visto por lá. O nosso desenvolvimento na fala, na conversação, ele não vai ser do dia para a noite, ele vai ser um processo longo e gradual. Então é importante a gente lembrar que logo no começo, quando a gente está começando a aprender, a nossa preocupação principal, ela não tem que ser necessariamente falar tudo corretamente, usar todas as regras gramaticais, mas sim fazer a sua mensagem ser entendida. É o que a gente chama de inteligibilidade. Conforme a gente vai se desenvolvendo e aprendendo um pouco mais, a gente acaba falando com maior fluência e maior naturalidade e melhorando nesse sentido. Os cursos da Cultura Inglesa São Paulo têm um foco bem grande em conversação. E além dos cursos regulares, a gente também oferece cursos de conversação para alunos desde o nível básico até o nível avançado. Então não esquece de checar o link aqui embaixo para conhecer todos os cursos que a Cultura oferece e saber qual que é o melhor para você. No próximo vídeo eu volto com estratégias de como fazer a sua comunicação em inglês mais fluente. Até lá. Tchau, tchau.